Procuro, principalmente no início do ano, no findar dele, falar numa perspectiva onde a gente possa olhar para a palavra, examinar a palavra e entender que essa palavra seja um conselho para a nossa vida, para a nossa jornada de 365 dias, agora não mais 365, se passaram 5, 360, os 365 já foi lá no dia 31. Mas quando eu falar 365, entenda que Deus já está te abençoando desde a hora que findou o 2024 e iniciou o 2025. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, nessa perspectiva, porque, meus irmãos, são tantas coisas que você ouve e eu ouço. Nós fazemos promessas, né? Eu vou começar uma academia, eu vou caminhar não sei quanto, eu vou parar de comer as guloseimas que são boas demais, eu vou isso, a minha saúde vai melhorar, e não sei o quê. E aí chega hoje, amanhã chove, você ir na academia, pifou. Desculpe aqui, os jovens falam assim, molhou a academia, já não vai. Ia no parque, já não vai, não vai. Porque assim, nós somos assim. Então, nós aprendemos uma vez com Jonas Lenzo, se Deus ele coloca no seu coração um objetivo, cumpra rápido, porque normalmente você vai abandonar ele. Você vai abandonar. Você fala com Deus assim, eu vou na igreja, eu vou estar lá com o Dejanir, eu vou estar lá com o Rodrigo, e aí passa os dias, não vou estar lá nada, moço, eu tenho coisa melhor para fazer, enfim. Irmãos, e é muito bom e muito importante tudo isso, nós termos e olharmos na perspectiva de Deus, o que Ele pensa em relação a isso para as nossas vidas. Então é sobre isso que eu quero falar e conversar com vocês nesta noite. O tema do nosso sermão é: olhe para o eterno e não para o mundo. Olhe para o eterno e não para o mundo. Irmãos, hoje é muito comum, o salmista fala lá no Salmo 20, uns confiam em carros, outros em cavalos. Então ele confia na força do seu braço, ele confia no seu intelecto, ele confia na grana, nos seus relacionamentos, ele confia se ele tem um black card, ele confia nisso. Ele acha que ele tendo esse trem aí está tudo top, e não está. Eu conto para vocês uma história, João nem sabe ainda, acho. Eu atendi um cliente, o ano passado, em 24, ele foi o bamba da oncologia na Unicamp, o bamba, 50 anos tratando câncer na Unicamp. 50 anos, aparece uma mensagem do filho dele no meu telefone. Eu saí com a minha esposa 2 dias essa semana. Estava lá no hotel, chegou e falou, esse homem me ligando uma hora dessa. Mas enfim, eu gostei dele, um médico, gente boa, 75 anos, eu acho que eu falei com ele para algumas pessoas, o filho na mensagem. Falei, e aí, gente boa? Porque, tipo assim, estou com o telefone do meu pai aqui, mas o que aconteceu? Então, cara, o meu pai morreu. Eu conheci o homem há pouco tempo, 75 anos, médico renomadíssimo no Brasil e no mundo. Foi preparado, inclusive, nos Estados Unidos, para vir ensinar aqui e ser clínica aqui. Eu falei, mas o que aconteceu, cara? Até assustei assim, né? Ele falou, rapaz, morreu de câncer. Uai, como assim? O médico do negócio? Irmãos, por quê? Porque na perspectiva humana, pode ter dinheiro, pode ter relacionamento, pode ser médico, pode ser doutor, pode ser tudo. Irmãos, é só Deus para cuidar de nós. Não é partido político A, B, não é político A, B. Nós devemos confiar em Deus e olhar para Ele. E, meus irmãos, agarrar com Ele e dizer, Deus, cuida de mim na minha jornada de 2025,
e me ajuda para que eu possa chegar lá e chegar bem, não chegar manquitolando, chegar turbinadão, não para baixinho, tendo que empurrar, colocar gasolina azul. Não, brother, para frente, deixa Deus conduzir sua jornada em nome de Jesus. Eu queria ler um salmo com os irmãos, o Salmo 121, doutor Luiz, por favor. E nós vamos ler ele, está na NVI, e ele fala assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés tropecem. O seu protetor não cochilará. Você pode cochilar, ele não cochila não. Certamente, o protetor de Israel não cochila, nem dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. Então Ele protege quando você termina e quando você começa. Então nós estamos começando, desde agora. Quando é que Ele cuida? Ele está falando ali, desde agora e para sempre. Senhor, essa é a Tua palavra. Nós não estamos aqui para um encontro social. Nós não estamos aqui para conversarmos, apesar de ser bom e importante, mas nós estamos aqui para ouvir a voz do Eterno. Fala conosco, Pai, fala com esta igreja, Espírito Santo, venha e fala com este povo, venha e revela o Teu querer e a Tua vontade a este povo, nesta noite, neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui com o salmista? Nós sabemos que esse salmo é um salmo de romagem, ou um salmo, na NVI mesmo, ela vai falar que ele é um salmo, um cântico de peregrinação. Então, quando eles estavam subindo para Jerusalém, eles tinham alguns salmos que eles iam recitando-os, falando deles em todo o tempo, e esse era um deles. Eles diziam, subindo para Jerusalém, eles tinham lá esses salmos, e eles iam cantando, salmodiando ao Senhor. E aqui, meus irmãos, o que está acontecendo? Dá-nos a impressão que as feridas do salmista, elas ficaram expostas. Você sabe assim, quando você acha que você consegue ir segurando, e segurando, e segurando, e segurando, e segurando, mas aqui parece que elas ficaram expostas. Aparentemente, as fraquezas dele, elas ficaram expostas. E as nossas, às vezes, também ficam expostas. E às vezes elas podem ficar em 2025. Podem ficar. Então o salmista vai dizer para nós, o que fazer? O que fazer? O que eu fazer? Porque minha fraqueza pode ficar exposta. E aí? O que eu vou fazer? Então, meus irmãos, junto com o povo de Deus, com o coração apertadíssimo, e é isso que ele está dizendo, ele parece num beco sem saída. As adversidades o prenderam. Prendeu ele. Você sabe quando você olha assim, você não vê nada na sua perspectiva? Você não vê solução
para o seu problema, para a sua dificuldade, seja ela de que área da sua vida for. Uns têm problemas financeiros, outros não. Um tem problema emocional, outros não. Uns têm problemas físicos, outros não. Tem problema relacional, outros não. Uns têm problema no casamento, outros não. Outros têm problema com o filho, outros não. E aí vai. Mas os problemas chegam, e tem por aí. Então, e prendeu ele, e apertou ele. E esse cara ficou mal. Agora, diante disso, e é o que eu falei, o que fazer? Aí, meus irmãos, o salmista ele tem uma resposta brutal. Ele fala assim: o meu socorro vem do Senhor. Vamos repetir todos juntos? O meu socorro vem do Senhor. De novo, o meu socorro vem do Senhor. O seu socorro, o meu socorro, não vem da terra. Por isso eu disse ali: olhe para o eterno e não para o mundo. Porque nesse mundo, e vou dizer a você, colapsado, vou afirmar, colapsado, virado de cabeça para baixo. Irmãos, nós que já passamos um pouco dos 40, bem, meus irmãos, eu olho para o que está acontecendo, é assim, você fica assustado até. Para muitos é normal, para mim é assustador. Por isso que eu digo colapsado. Porque, meus irmãos, eu estou olhando hoje, mas são as consequências do que está sendo plantado hoje, é que nós vamos ver daqui, se Deus não voltar antes, a 20, 25, 30 anos. Não é hoje, não é agora, é depois, porque está sendo plantado. E o que vai acontecer? Então, meus amados, porque a semente ela é conforme a sua espécie. Tudo o que eu planto eu colho. Tudo que plantarem colherão. Tudo. Se planta injustiça, se planta tudo. Infidelidade, se planta tudo. A semente é segundo a sua espécie. Meus amados, o nosso socorro, ele vem daquele, o Salmo fala, que fez o céu e a terra. Esse é o que pode te socorrer. Amém, igreja? Então não fica olhando para as coisas da terra. E eu te digo mais, e você vai achar um monte de coisa errada, e talvez até em mim mesmo. Se você fizer uma análise legal, você vai achar em você. Se você for assim, justo, você vai achar em você, eu vou achar em mim, nós vamos achar em nós. Agora, meus amados, e qual é a tendência nossa? Nós queremos o negócio aqui e agora e para ontem, só que não funciona assim. Tem uma história, tem um caminho a ser percorrido, tem uma história em relação à sua vida e à minha vida que está sendo contada, e ela precisa ser contada. Agora, se eu não estou nem aí com o negócio, eu não tenho firmeza e constância nas coisas do Senhor, como é que vai contar essa história? Uma história meio atrapalhada, truncada, sabe? Uma hora vai, outra hora não vai, outra hora isso, outra hora aquilo, e não tem firmeza. Então, querido, em 2025, tome essa decisão na sua vida, de servir ao Senhor com fidelidade, com alegria, não olhando para as coisas do mundo, mas olhando para o Senhor, olhando para o eterno, sabendo que é Ele que cuida de você, sabendo que é Ele que cuida da tua família, sabendo que é Ele que te levanta, é Ele que te dá saúde, é Ele que te fortalece para o caminho, é Ele que vai estar com você em todo o tempo. E eu falo isso aqui no final, em todo o tempo Ele está com você. Irmãos, eu atribuo isso, talvez até por falta de conhecimento mesmo, de profundidade bíblica. Há muitas pessoas ainda, equivocadamente, e olha, a Rosana essa semana mesmo chamou minha atenção, falou assim:
Cara, eu já vi gente que gosta de igreja, mas igual você, eu acho que não deve nem ter. Eu falei, ô bem, que bênção, né? Para mim, eu fico até lisonjeado, né? A gente estava num assunto lá, não sei nem o que era. E pessoas, equivocadamente ou por falta de profundidade, e eu, meus irmãos, vejo para o crente, assim, uma das coisas é como alimento. É como quem come arroz e feijão, que tem essa dieta, que é a mais comum no Brasil. Como arroz e feijão. O cara para de comer arroz e feijão, o cara que não vem à igreja, ele é crente, não vem à igreja, não é normal. Então, eu atribuo. Agora, eu atribuo e entendo que o crente, ele é fortalecido na casa do Pai, na casa do Senhor. Eu não sei quantos cultos ele vai conseguir estar, na terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, eu não sei. Mas ele precisa estar, porque ele vai ser alimentado e fortalecido pela palavra de Deus. Agora, o que acontece? Estar na igreja não quer dizer que você está resolvido o seu BO. Eu lembro quando eu era bem pequeno lá em Minas, não em Barbacena, mas em São Gotardo, e que eles ensinavam que ir, por exemplo, à missa, era tipo assim, tirava um peso do cara, tirava, sabe? O cara saía aliviado. E tem pessoas que ainda cultivam isso no seu coração e acham que isso resolve o problema. Olha o que o profeta Amós vai nos ensinar. Coloca aí, por favor, no capítulo 5, Dr. Luigi. Amós 5. O que ele vai falar? No 4, gente boa. Assim diz o Senhor. A quem? Não é o mundo, não. Ele está falando para o povo de Israel. Ao povo de Israel: busquem-me e terão vida. O outro varão: não busquem Betel, nem vão a Gilgal, nem façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio, e Betel será reduzida a nada. O outro varão: busquem o Senhor e terão vida. Do contrário, ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José, devastará a cidade de Betel, e não haverá ninguém ali para apagá-lo. Presta atenção. Esse povo estava firmão na igreja. Firmão. Mas, meus irmãos, eles estavam perto da religião e longe de Deus. É isso que eu quis dizer. Não adianta eu ser um religioso costumaz e, meus irmãos, não me dobrar ao Senhor, não me dobrar a Cristo, me render a Ele. Irmãos, eu posso subir aqui e pregar, os irmãos da música podem vir aqui e cantar, os outros, como que servem na igreja, podem servir e ser uma religião, e ser, meus irmãos, um estereótipo, e ser uma aparência. Hoje eu estou mais assim, esporte, estava um calor danado, falei, eu vou com essa roupinha mais. Então, meus irmãos, não adianta, agora é um pastor mais clean. Irmão, não adianta isso aqui, cara, você botar sapatênis, tirar sapatênis, pôr isso, pôr aquilo. Irmãos, isso são adereços, e as pessoas olham hoje para essa religiosidade, pensando que isso vai resolver o problema dele, que é dele, ele precisa resolver com Deus. Eu preciso resolver, nós precisamos resolver. Então, meus irmãos, na mesma proporção que eles iam para a religião, eles se afastavam de Deus. Olha que coisa, parece até incoerente. Parece incoerente. Irmão, pensa num cara que ama uns trem brabo. Um dia, um tempo atrás aí, uns meses atrás, eu e o Marcelo, meu cunhado, fomos ali no centro de Campinas, naquele
não pode falar comércio popular, não pode falar outra, mas é top, para ficar bonito também, né? Aí no comércio popular, aí lá, meus irmãos, no sábado, aquilo lotado de gente, para baixo, para cima, e descendo, e subindo, e gente pedindo, e gente tal. Aí estamos subindo assim, atrás de um negócio específico, uns irmãos assim, uns 70 anos para cima, um com a sanfoninha, outro com um violão, o inário, uma caixinha de som, um violão, e lá, meus irmãos, falando, no meio daquele turbilhão de gente, sem Jesus não dá, sem Jesus não vai rolar, não vai dar bom. Você precisa de Jesus. E eles pregando, anunciando Cristo lá no meio daquele turbilhão. E eu até falei com o Marcelo, falei, rapaz, eu gosto desse trem. Como eu acho top isso aí. Agora, meus irmãos, às vezes nós não queremos nada disso. Por vezes multiplica as práticas religiosas, mas não se aproximam de Deus. Não tem Deus na conversa. E isso, meus irmãos, a religiosidade sem Deus, o que ela faz? Ela entorpece a pessoa, o coração, a mente e o coração. É entorpecido. Ele não... Sabe o que é entorpecer, né? Preciso de eu desenhar aqui. Então, meus irmãos, eles iam a Betel, iam a Berseba e iam a Gilgal. Eles iam ao templo e voltavam cegos. Não enxergavam nada, não viam nada. Irmãos, eu já falei aqui para vocês. Quando eu fui para a igreja, não foi do dia para a noite, não. Eu cheguei lá e falei, agora melhorou. Eu era um cara que tinha uma caixa de ferramenta para falar palavrão. Mas era assim, era internacional. Mas um dia eu falei com Deus, eu falei, Deus, como que eu estou na igreja louvando a Deus e eu falo palavrão? Não é possível, é incoerente. E eu nem imaginava um dia que eu estivesse aqui sendo pastor e falando para vocês. Nunca imaginei isso na minha vida. E nunca tive essa pretensão. Meus irmãos, e pedi a Deus, tira isso de mim. E Ele tirou. Porque, meus irmãos, eu poderia estar até hoje com isso, religiosamente dentro da igreja, dentro do templo, junto com os irmãos, e ninguém sabia. Quem vai saber? Ninguém anda comigo. Hoje meu filho anda. Então ele poderia ver. Muda, Deus, a minha vida em 2025. Não permita que essa tralha de coisa que eu venho carregando comigo continue comigo. Mude para a glória dEle. Tira isso de mim e me levanta com poder e glória em 2025 para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, meus amados, os caras continuavam cegos. E eu uso o meu, que eu falei aqui, prisioneiro do pecado. Que é isso? Prisioneiro. O cara está preso. Gente boa, abandona as velhas práticas e viva para a glória de Deus. Abandone, dá um chute, dá um bicudo nelas e manda embora. Eu não quero velha prática na minha casa. Siga o conselho do dia 31. Ponha sua mulher lá na mesa, ponha os seus filhos. O caldo está entornando, lá está, no serviço está, vai lá no trabalho que você está, entra lá no banheiro, onde você puder, vai para o terreno, baldio, qualquer lugar, vai lá e diga, santo, 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 santo é o Senhor, e você vai ver a maldição quebrada sobre a sua vida, sobre nossas vidas, para a glória de Deus. Agora tome essa posição, viva para adorar e para bendizer esse Deus. E Ele vai transformar você. Irmãos, tem pessoas que se sentem assim tão desqualificadas, irmãos. Deixa eu te falar, te dar um conselho de novo. Tem pessoas que falam, Deus não me ama. Sabe quem que fala isso? O pai da mentira, o Satanás.
ele fala: Deus não me ama, Deus te ama. Deus ama você e Deus me ama. O que Ele não nos ama, o que Ele não ama em nós, por vezes são as nossas práticas. Isso Ele não ama. E o que Ele faz é trabalhar para que você e eu sejamos limpos para adorar e para bendizer Ele todos os dias da nossa vida. Amém, igreja? Então, meus irmãos, a nossa prioridade e o nosso foco é buscar o Senhor, é buscar Ele. Olhe para o eterno, não para o mundo. O nosso foco é olhar para o Senhor, é olhar para o alto, olhar para aquele que faz coisas extraordinárias em nossas vidas. O Paulo, ele vai dar um conselho tremendo para as nossas vidas, lá em Colossenses capítulo 3, Dr. Luigi. Ele vai dizer para nós, para onde nós temos que olhar. Ele fala assim, Paulo está falando de uma igreja, é como se ele falasse assim, IEC. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Ele está dizendo: você é crente, igreja, você é filho, você não está mais nessa aqui do Amós, não. Então, vou te dar um conselho. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. O próximo, varão. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Irmão, eu vou falar para o seu negócio. Procure se dar bem no céu e não na terra. Isso é importante para você. Pastor, mas eu quero demais. Irmão, deixa eu te falar. Ontem nós tivemos uma satisfação muito grande de conhecer um senhor ali em Caconde, pai de uma amiga da Rosana. Eu não conhecia esse Caconde aí. O cara fala que é Minas, mas não é não, lá é São Paulo. Cidadezinha legal, tem uma represa legal, um restaurante legal, comida legal, povo legal, e conhecemos um cara legal, 80 anos, 70 e tal, farmacêutico da antiga, inteligentíssimo, e boa prosa. Ele tem o DNA do mineiro, mas não é mineiro, é paulista, mas tem o DNA. E começou a conversar, contar história, e foi mostrar, e ele é daqueles caras, igual um que a gente tem aqui, que chama Augusto, que vai no quintal e capina, e planta, e arranca, e planta de novo, e pinta, e faz muro, e faz canteiro, e tira canteiro, e não para o homem, é sacudido. Aí ele foi contando a história, e contando, e falando, né, e contando história, falou: rapaz, eu conheci um dos maiores médicos também, em Caconde, né, falando de médico hoje, né, acho que não tem nenhum médico aqui. Aí ele disse assim, e o cara era o melhor da cidade. Aí ele falando, né, que essa geração nova é preocupante, que os velhos de médicos. Aí ele falou: rapaz, o cara, ele se perdeu, rico, bem sucedido, estava aqui como sendo o médico mais respeitado da cidade, começou a tomar querosene, foi para um ranchinho que ele tem aí, não saiu mais de lá, foi até morrer de beber. Chegaram lá e encontraram o cara acabado. E ele é interessante que ele fala assim, passa um assim, ele fala assim, eu salvei, ele fala bem caipira, eu salvei a vida desse. Mas como é que o senhor salvou? Eu falei: não, porque eu fiz isso. Daqueles farmacêuticos que fazia remédio, é nego carimbado bom. Aí ele falou: e esse aí? Aí ele disse que encontrou o cara, né? O cara tinha estourado o coração dele. Ele foi na praça, o cara com uma latinha de cerveja. Falou: gente boa, você está bebendo? Tô, você vai morrer. Não, moço, não vou não, meu coração está bom. Falou: vai morrer. Você larga de beber.
Aí o cara falou assim, mas por quê? Aí é interessante isso, né? O cara é inteligente, ele fala assim, ó, porque o álcool faz isso, uma latinha tem 4% não sei o quê, 2 vai para 8, 3 vai para não sei quanto, e uma só já te mata. Diz que o cara pegou a cerveja, tal, jogou fora, falou assim, não bebo mais, acabou. Eu falei, vai estourar seu coração, moço. O que isso aí tem a ver comigo e com você, irmãos? A palavra está dizendo, Paulo está dizendo assim, ó. Volta lá, Luiz, por favor. Tire os seus olhos das coisas que são da terra. Colossenses 3. Coloca o 3 lá, varão. Ele fala assim, pois vocês morreram. Você não é desse mundo mais. Então o que você tem que flertar com o mundo? Pastorzão, mas o mundo é legal demais. Irmãos, deixa eu te falar, eu não acho. Eu acho legal a igreja eu acho top. Mas se eu odeio o mundo, não, irmãos, eu amo o povo. Nós temos que ganhar esse povo para Jesus. Nós temos que orar por eles, orar por esse senhor, seu João, que não pode falar, precisa orar por ele. Nós temos que ganhar eles, não é odiar não, é amar, porque Jesus ama, porque Jesus amou, e a vida de vocês está escondida em Cristo, com Deus. Olha onde você está, varão. Você acha que você é qualquer um? Eu sou qualquer um, nós somos qualquer um. O 4, varão. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Amém, igreja? Coloca o 2:8, varão, por favor. Então, meus irmãos, ele apresenta uma doutrina no capítulo 2. Ele apresenta a doutrina, aí ele vai para o 3 e fala, agora vocês platicam. Ele fala assim, ó, então ele está apresentando à igreja uma doutrina. Tenham cuidado para ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Olhe esse versículo, irmãos. Tenha cuidado. Que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e não nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Meus amados, nós precisamos olhar para o Senhor, pensar nas coisas que são de cima. O sinal de uma conversão genuína é isso, é buscar as coisas do eterno, é buscar as coisas do céu. A minha vida não ser mais pautada em coisas terrenas, mas em coisas eternas. A minha vida, meus irmãos, não a qualquer coisa, como Daniel que orou com 80 anos, ele continuava orando lá, escravizado em Babilônia, mas em detrimento, ele desobedecer o rei e obedecer a palavra, ele dizia assim, eu obedeço a palavra, e ele orava, e continuou orando, você vai morrer, morre. Esse evangelho não é bom não, é? De ouvir ele, você não quer ouvir isso de jeito nenhum. Nós queremos ouvir é outra coisa. Meus irmãos, a nossa força, a nossa motivação, ela vem do Senhor, é o que Paulo está dizendo. Quando eu olho para a glória de Deus, eu vejo o poder de Deus manifesto. Eu provo do poder dele. Hoje, meus irmãos, vivemos um tempo de hiper, mega, não sei mais o que, hiperconectividade, conexões online no mundo inteiro. Vivemos esse tempo. Onde nós vamos, velho, novo, moça, criança, criancinha, garrado, onde nós vamos? Para todo lado, hiperconectividade. Agora, o que acontece isso? Isso resulta a todo tipo de informação.
Tem informação boa? Tem. Tem coisa boa? Por exemplo, eu falo em qualquer lugar do mundo, ligando daqui. Eu falo com a minha filha lá no outro lugar, no mundo. Você fala com os seus, eu falo com os meus. Isso é top. Agora, nós somos expostos a todo tipo de informação, todo, bom e ruim. Então tem gente hoje pirando, menino não sai mais de casa, fica atrás de computador e celular. E adulto também, atrás de tigre, eu falo tigrinho. Como é que eu vejo falar desse tigrinho, eu não conheço outra coisa. Não trabalha mais? Computador e celular. Tigrinho. Irmãos, eu acho que é só no mundo, o único lugar que eles acreditam que essas coisas podem favorecer ele. Fizeram uma conta aí, por exemplo, essa tal de mega da virada. Não levante a mão e fale que você jogou nesse trem. Você tem noção quanto que o governo arrecadou para ele pagar o que ele pagou? Que eu não sei quanto, não me pergunte isso. Ele deve ter arrecadado umas 10 vezes mais do que ele pagou. E os brasileiros acreditam nisso, fazem filas quilométricas, perdem dia de trabalho, perde hora, perde tudo para trás desse troço. Eu estou falando testemunho próprio de pessoas que conhecemos, que não é crente, tá? Agora eu vou tirar meu pé do lodo. Irmão, um está sendo favorecido e outro desfavorecido. Tem gente que tira o pão. Por isso, meus irmãos, que eu sou contra no Brasil, sou contra. Quer saber a minha opinião sobre bingo, jogatina, tudo isso aí? Contra. Porque sem ser legalizado, eles tiram da boca do menino e joga naquela casinha lá que fica rodando uns trem-feirão, uns demônios. Ele joga lá. E tira, e deixa a mulher com fome. Procura reportagem aí, tem no YouTube, tem para todo lado. O cara sai e recebe a grana, vai lá e torra tudo. Tire o olho do mundo, varão. Olhe para Jesus. Olhe para o Senhor, olhe para o eterno. É isso que Paulo está vivendo, dizendo, nos ensinando. Tira os seus olhos da terra. Meus irmãos, é muita exposição, é muita informação. Nós gostamos de tirar umas fotos, eu e Rosana também. Qualquer coisa, meus irmãos, parece que nós temos que quase que uma obsessão, né, por essas coisas. Eu terminando, meus irmãos, e começo agora a te dar um conselho, e aplico aquilo que nós ouvimos aqui. Não se distraia com as coisas desse mundo. Deixa eu te falar, o inimigo da sua vida sempre ele vai estar levantando uma bandeirinha legal para você, que você vai olhar assim, cara, isso aqui é muito top. É sempre essa bandeira. É sempre sem esforço. É sempre sem essa reverência. É sempre sem obediência. Sempre ele vai levantar. E parece que é bom isso aí. Que legal. Isso aí é legal. Agora, meus irmãos, não se distraia com as coisas deste mundo. Não se distraia com aquilo que é transitório. Você consegue colocar Romanos capítulo 1 aí, por favor? Eu queria que você fosse para sua casa e lesse Romanos 1 todo. Eu vou ler um versículo. Eu hoje reli, sempre leio, sempre falo aqui, o 21, varão. Vou ler um versículo só. Leia lá na sua casa. Você fica assim, colado na cadeira. Rapaz, o trem é tenso. Ele fala assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis. E o coração insensato deles se obscureceu. Leia Romanos 1. Leia
Romanos 1. Amado, nós nos distraímos com aquilo que é transitório. Nós nos distraímos. Transitório com o que passa rápido. Eu me distraio. Distrai. Daqueles tempos de farra, sabe? Eu mesmo. Farrinha de final de semana. Farrinha, hoje fala é balada. Ia para farra, distrai com aquilo, com esses trem. Isso aí é distração para te tirar do projeto de Deus, daquilo que Deus tem para você, que é muito, mas muito maior. Mas muito maior. Não se distraia. Não se distraia com o que é efêmero, que é a mesma coisa que passa rápido. Não se distraia com essas coisas. Olhe para o Senhor, olhe para o eterno, não perca o foco. Em 2025, não perca o foco. Olhe para Jesus. Amém, igreja? O varão leu, quando ele fez a abertura do culto, o Salmo 23. O Ronaldo. Então já está lido. O salmista falou, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora presta atenção. Antes dele falar que nada faltaria a ele, ele fez uma afirmação: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então não vai faltar, não, se Deus for seu pastor. Se Ele for seu pastor, não vai faltar. Ele vai cuidar de você e vai te abençoar. Então, meus amados, eu não posso ler esse salmo como dizem que tem, hoje até isso está tirando das casas, como um mantra. Mantra a gente não usa muito no evangeliquez, né? Mantra, meus irmãos, por exemplo, no hinduísmo usa muito. Tem hindus que ficam lá sentados, né? Que esse cara fica anos sentado, falando lá as rezas loucas deles lá. Anos, o cara trava os ossos, trava tudo. E ele fica lá falando como um mantra. Eu não posso falar esse salmo como um mantra, ficar repetindo ele. Eu preciso viver ele para a glória do Senhor. Então, meus irmãos, o mantra é um estado de hipnose ou hipnose. Você fica hipnotizadão, sabe? É isso aí. Então, meus amados, em todos os prognósticos, sejam eles negativos ou positivos, saiba que o Senhor estará com você. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ah, pastor, mas a economia, você viu o dólar? Vi. Você viu a economia? Vi. Você viu? Vi tudo, eu também vi. Você viu quanto está custando não sei o quê? Vi tudo isso aí. Em todos os prognósticos, negativos ou positivos, Deus está com você. Deus está com a sua família, Deus está com seus negócios, Deus está no seu casamento, Deus está nos seus relacionamentos, Deus está com você. Deus está com você, Ele é o seu pastor e nada nos faltará. Em dias bons, em dias ruins, Ele estará conosco. Amém, igreja? Qualquer que seja o futuro, Ele está lá do nosso lado. Agora deixa eu te falar. Busque em 2025 ter uma profunda experiência com Jesus. Busque isso. Coloque em Hebreus 12, por favor, e eu termino lendo esse texto. Um conselho que o escritor de Hebreus nos dá, o versículo 2. Ele fala assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O início fala assim: tendo os olhos fitos em Jesus, no eterno, não nas coisas terrenas.
não nas coisas daqui, que é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o que te sustenta, Ele é o que pode te dar 365 dias de bênção. Haverá problemas? Irmãos, desculpe eu dizer isso com tanta ênfase, com certeza teremos. Irmão, nós temos hoje. Quantos não tem perguntas aí, aqui da igreja? Ronaldo falou no começo, pessoas que estão no hospital, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão diagnosticadas com doenças graves, parentes, amigos, conhecidos. Quantos já têm o problema? Quantos desanimados, quantos não querem nem ouvir falar de igreja? Quantos não querem mais se relacionar com famílias? Quantos não estão fechados em quartos escuros da opressão e da depressão? Quantos? Você acha que tem alguma coisa? Tem muito. Agora, eu preciso colocar os meus olhos em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. E aí, meus irmãos, eu vou sair desse quarto escuro, olhando para o eterno, sabendo que Ele cuida de nós, cuida de mim, cuida do seu povo na face da terra e nos sustenta e nos leva até o fim, para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Então, meu amado, tenhamos em 2025 uma experiência profunda com Jesus. Amém? Busque essa experiência. Eu quero para mim, irmãos. Eu quero ter essa experiência com Jesus. Eu quero viver essa experiência com Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Senhor amado, nós somos gratos. Somos gratos porque vemos aqui o salmista, vemos Amós, vemos Paulo, nos dando a direção para nós provarmos da sua grandeza, provarmos do privilégio de ser servos seus, nesse tempo, nesse mundo. Que bom nós podermos te servir. Pai amado, o meu clamor nesta noite é que o Senhor alcance essa igreja com toda sorte de bênção, abençoando nós, as nossas famílias, abençoando para que nós possamos viver essa profundidade com Jesus. Nos dê força, nos dê alegria, nos dê sabedoria, nos dê, Pai amado, a graça de podermos vivermos coisas extraordinárias na sua presença. Nos perdoa, Pai amado, pelos nossos erros, nos perdoa pelos nossos pecados. O inimigo, ele sopra diuturnamente: você não tem jeito, você é um perdedor, você é uma perdedora, você é um fracassado, uma fracassada. Mas o Senhor está nos dizendo: olhe para o alto, de lá vem o seu socorro. Você é amado, você é amada, a sua casa é amada, você é filho e não bastardo, você é bênção nas mãos do Senhor. Não aceite menos do que isso. Você tem Pai e Ele cuida de você. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Pai, continue abençoando nossas vidas, que nós venhamos ter a perspectiva do eterno em 2025, e não a perspectiva do mundo, mas das coisas do eterno. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.